Olá a todos, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado e hoje nós vamos falar com Ronaldo Cury de Capua, que é diretor de Relações Institucionais da Cury Construtora e Incorporadora. Olá, Ronaldo, tudo bem? Tudo jóia. Ronaldo, obrigado aí por falar conosco. Temos um relacionamento longo através de diferentes entidades, ou do Secovi São Paulo, da CEBIC, da Abrainc, e é bom aqui estar podendo falar um pouquinho da Cury, né? Empresa muito destacada no setor de construção e incorporação, em especial nas cidades e regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, e que está aí justamente como uma das empresas bem-sucedidas da fase de IPO agora do mês de setembro de 2020 do Brasil, né? Bom, todo mundo está falando aí da questão do IPO, mas eu queria retomar antes, eu queria contextualizar, porque as pessoas talvez não saibam que a Cury é uma empresa de quase 60 anos, né? Ou seja, 60 anos. Imagino que é mais velha que você, né, Ronaldo? Você não está bem longe ainda disso aí, né? Mais velha assim. Vamos lá. A empresa foi fundada pelo Elias e pelo Charles, meus tios. Eles eram imigrantes libaneses. O Khalil, que era o pai deles, chegou no Brasil e montou um comércio. E toda a grana que esse cara conseguiu guardar, que ele conseguiu juntar, ele investiu na educação dos filhos. Os filhos se formaram em engenharia e eles abriram uma construtora que construía basicamente casas para a população operária, para a população de baixa e média renda, tá? Na zona leste de São Paulo. Esse é o começo da Cury, né? E de lá para cá, essa empresa surfou o programa BNH nos anos 60, ela foi fundada em 63. Ela surfou a onda do BNH nos anos 60 e 70, expandiu bastante. Porém, nos anos 80, o BNH acabou, extinguiu-se o BNH, acabaram-se linhas de crédito para baixa renda e a Cury teve que sobreviver. Como é que ela sobreviveu aos anos 80, né? Uma super crise econômica, inflação. Ela sobreviveu fazendo obra para terceiros, porque é uma empresa de engenharia, ela é uma construtora. Ela chegou a fazer alguns loteamentos, alguns empreendimentos de médio e alto padrão a preço de custo, famoso preço de custo. A gente punha a pastinha embaixo do braço, eu lembro do meu quando a pastinha embaixo do braço, indo captar recursos de investidor, né, para conseguir formar um grupo para fazer um empreendimento. No começo dos anos 90, o Fábio, que é o presidente da empresa, veio trabalhar aqui com o pai e com o tio. Ele assumiu a companhia, trouxe sangue novo, tá? Continuando essa estratégia aí de atuar no médio e alto padrão, fazendo grupos, né? Esse prédio onde a gente trabalha aqui, a nossa sede é um desses empreendimentos, é legal até, a gente chegou a fazer um edifício comercial na Vila Olímpia, de médio e alto padrão, com recursos próprios. Só que aí a Caixa Econômica voltou a fazer financiamento habitacional popular, ainda de uma forma tímida, não dava, as linhas eram curtas, eram caras, né, principalmente para o cliente, para o tomador, mas ela voltou a fazer. E de olho nesse mercado, porque como a gente já tinha trabalhado com eles nos anos 60 e 70, a gente sabia o tamanho do mercado, que era um mercado muito grande, que tinha uma demanda muito grande, né? E por ter ficado aí quase 20 anos sem ter programa habitacional, no final dos anos 90, quando voltou, a gente, vamos cair de cabeça porque esse negócio tem futuro, né? E a gente começou a trabalhar com associativo, muito parecido com o que se tem hoje, né? Na sequência veio aquele plano par, que era muito parecido ao Faixa 1, que deu origem ao Faixa 1. Né? Então a gente fazia 2, 3 empreendimentos populares e 1, 2 empreendimentos de médio e alto padrão para equilibrar. Foi quando, em 2005, as empresas começaram a vir a mercado, né? As grandes empresas, a Cirela começou a vir a mercado, a Gafisa, 2005, 6, 7. Em 2007, a Cirela nos procurou. Ela procurou o Fábio, que ela queria entrar no mercado popular. Ela estava sendo cobrada pelos investidores dela, que ela precisava atuar em todos os segmentos do mercado imobiliário, todos os nichos do mercado imobiliário.
e eles não dominavam a baixa renda, e eles saíram fazendo uma série de joint ventures por todo o Brasil, e uma delas foi com a Cury. Né? Naquele momento, a Cury faturava 30 milhões por ano. Tinha 30 colaboradores aqui. Uhum. Foi quando eu cheguei na empresa também, depois eu conto a minha história, né? Quando eu vim trabalhar aqui. E a Cury, apesar de ter um passado construtivo maravilhoso, ela tinha uma capacidade de crédito muito limitada. A gente conhece bem essa história, né? Tem muitos colegas aí, muitos parceiros no Brasil que têm a dificuldade da capacidade de crédito. Então, o que a JV trouxe para nós? Além do dinheiro que a Cirela aportou aqui, que na época foram 20 e poucos milhões de reais, tá? Para ficar Quase com o 50%, faturamento de um ano. para ficar aí com 50% da empresa, né? Foi a capacidade de crédito que a Cirela trouxe para nós, entendeu? Que nos permitiu os próximos passos. E em 2009, quando vem o programa Minha Casa Minha Vida, putz, aí é o que eu costumo brincar, a gente estava com a prancha certa que nos permitiu surfar esse tsunami aí chamado Minha Casa Minha Vida, né? E sustentou o crescimento da empresa que já vinha numa crescente aí, né? E vocês chegaram a faturar quanto na época do boom ali, então? Minha Casa Minha Vida veio em 2009, o boom É difícil a gente falar de foi entre faturamento. 2010, 2011, né? O faturamento ano passado bateu 1,100 bi, vai, 1,100 bi. Porém, em 2014, 2015, a gente já teve esse faturamento, a gente já atingiu esse faturamento, porque a gente tinha muitas obras do faixa 1. Faixa 1, para quem não sabe, é aquela modalidade que você é contratado para fazer a obra. Você não tem que incorporar, você não tem que lançar, você não tem que vender, você só constrói. E como a gente já tinha esse DNA de construção, sim, a gente saltou aí de quase 6 mil unidades ano para quase 30 mil unidades em construção. A gente contratou muitas unidades do Faixa 1, contratou mais de 25 mil unidades do Faixa 1. Graças a Deus entregamos todas, né? Não entregar. Porque no final foi difícil, porque começou a faltar a dinheiro. parte final, né? Começou a ter aquele soluço grande lá e a gente está com muita unidade em construção, mas enfim, a gente conseguiu se organizar aqui e entregar todas em prazo, em qualidade. Então, foi muito legal essa passagem pelo Faixa 1. E quando a gente viu que o Faixa 1 estava acabando, a gente focou na Faixa 1,5, 2, 3 e um degrau acima aí, que é o chamado Faixa 4, né, que é o SPPE baixo, sempre no modelo associativo. Acho que a nossa empresa ela é focada nesse modelo associativo aí. Tá? E foi assim que a gente manteve o nosso faturamento no mesmo patamar aí de 2015 até 2019. Em termos de unidades, vocês já entregaram quantas unidades, Ronaldo, aí nesses quase 60 anos aí? Próximo a 65 mil unidades. 65 mil unidades. Já contratadas, já entregues, né? Já entregues, né? Vocês tiveram uma atuação muito forte na época do BNH. Claro que o BNH não era focado em habitação popular, né? Ele era também habitação popular, mas não era focado, né? E hoje nós temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, que virou agora a Casa Verde e Amarela, mas na prática a parte de mercado não mudou, né? Continua sendo o mesmo estilo do programa, tem uma redução de taxa de juros para as regiões Norte e Nordeste, mas na prática é a mesma coisa do faixa 1,5 ao faixa 3. O que você vê de diferença nessas duas épocas em termos de programa que hoje é melhor do que era no passado? Vamos lá. Difícil de eu falar de uma época que eu nem estava nascido ainda. Falar, né? Enfim, eu ouvi falar, né, Fábio? Mas vamos lá. Assim, o Brasil tem um déficit habitacional, né, de quase 8 milhões de moradias. Esse déficit não para de crescer, ele vem crescendo ano a ano, mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida, mesmo com Casa Verde e Amarela, né, agora, mesmo com o aumento aí das contratações do SBPE nos últimos anos, ainda assim o déficit não para de crescer. Então, eu acredito que tem sim muita oportunidade, muito mercado para que a gente continue trabalhando
não só nós, mas todo o mercado, de uma forma saudável, Fábio. Porque, assim, construtoras menores, elas vão chegar em alguns lugares onde a gente não consegue chegar. Eles são fundamentais para o programa. Aqueles menores, onde eu não tenho capacidade de fazer obras pequenas, até pelo custo que a gente carrega dos nossos canteiros, da nossa estrutura, tá? Essas construtoras pequenas e médias, elas são fundamentais para chegar nesses lugares, né? Nessas cidades. Aí, porque existe essa demanda também, né? Então, acredito que, não sei como era no passado, sinceramente, não sei como era no passado, mas olhando para o momento atual, tem uma demanda muito grande no nosso país. É isso que eu enxergo. E, bom, vocês já estavam junto com a Cyrela, estavam com funding, estavam crescendo, já estavam aí com faturamento ao redor de 1 bi, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependia um pouco da economia, um pouco da disponibilidade de terrenos, etc. E por que o IPO agora? O que levou a estar disposta a dar um passo além? A IPO foi uma coisa planejada, né? Ela não acontece de um dia para o outro. Eu acho que foi passo a passo. Talvez ela tenha até demorado um pouco mais do que a gente tinha planejado lá atrás para acontecer. Tá? A Cury, ela começou, como eu falei, faturando 30 milhões e a gente foi crescendo de uma forma responsável, sem grandes saltos. Tá? O nosso grande salto talvez tenha sido as contratações do Faixa 1, porque você não precisava incorporar, você não precisava lançar, você não precisava vender, você só precisava construir e a gente calculou o que era para fazer. Então, esse foi o grande salto aí do faturamento. Tirando isso, pegando o Faixa 1, o crescimento da empresa ele sempre foi contínuo. Tá? O nosso crescimento nos últimos 5 anos foi na casa aí dos 25% ao ano, o número de unidades lançadas em lançamento. Tá? Então, que é um crescimento forte, é um crescimento arrojado, mas a gente conseguiu cumprir passo a passo, de forma planejada. Então, quando a gente começou a performar e dar resultado, a gente chamou a atenção dos investidores da Cyrela. E esses caras começaram a nos procurar. Então, eles vinham, e a gente já participava daqueles eventos dos bancos, de empresas não listadas, e também era procurado por esses investidores da Cyrela. Então, a gente já tinha esse diálogo com o mercado de capitais. Eles sempre nos provocavam. Cury, quando vocês vão ao mercado? Cury, quando vocês vão ao mercado? E a gente foi se planejando para. Aqui dentro, nada acontece de uma forma sem planejamento, sem ser pensado, sem ser... Então, o negócio foi bem planejado. A gente começou o nosso processo de IPO em dezembro de 2018. A gente primeiro se concentrou em refazer o nosso acordo de acionistas com a Cyrela. Por quê? Porque o nosso acordo de acionistas era de 2007. Ele não previa entrada de sócios de fora. Então, a gente tinha que atualizá-lo, tinha que refazer esse acordo de acionistas. E a gente fez ele tranquilamente. Depois a gente entrou focando a janela de abril de 2020. E quando a gente estava no meio do processo, a gente já tinha feito lá reuniões com os investidores, o famoso non-deal roadshow, chegou a pandemia. E aí para tudo. Põe on hold. E aí o mercado se mostrou muito resiliente. A baixa renda se mostrou muito resiliente, as vendas continuaram acontecendo, as obras não pararam por ser a engenharia ter sido considerada um serviço essencial, a construção civil ter sido considerada um serviço essencial, as obras não pararam, então a gente foi ganhando coragem. E a gente viu que teria uma janela aí, apesar da volatilidade, da oscilação do mercado, e a gente se planejou então para a janela de setembro. E graças a Deus tivemos êxito aí, conseguimos fazer em setembro. Mas foi um negócio bem planejado, tá, Fábio? Desde lá de trás. E se você pudesse... A gente era muito provocado. Quando a gente era menor para fazer, a gente achava que não era a hora ainda, entendeu? Que a gente tinha que crescer mais, entregar mais, se consolidar um pouco mais antes de ir ao mercado. E, graças a Deus deu certo, né? Tem dado certo. Se a gente pudesse falar... Bom, quanto que vocês captaram, Ronaldo? Tá, a gente captou 850 mil de primária, mais 160 milhões, né? Desculpa, sim, de secundária. E nesse processo, quanto do capital da Cury foi a mercado?
33%. 33%. É. Sendo parte da Cyrela, muito importante dizer isso, né? E parte da Cury, proporcional. 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 A Cyrela continua a nossa sócia. Só para você ter uma ideia, a Cyrela, ela entrou em 2007, né, como eu falei, com 20 e poucos milhões. Só de distribuição de dividendos, eles já receberam aí quase meio bi. Foi o melhor investimento da Cyrela, melhor do que qualquer prédio lançado por ela nesse período. E ao longo do caminho também eles participaram de alguns empreendimentos, né? Então eles foram sócios de algumas SPS também. Então, principalmente no Rio de Janeiro, quando a gente chegou no Rio, a gente não tinha conhecimento do mercado há 10, a 11 anos atrás. Quem nos ajudou muito lá foi a RJZ, a Cyrela local, que nos abriu muitas portas lá, o Rogério. E quando ele trazia negócio, a Cyrela acabava participando desse negócio também. Então, a gente teve muita participação da Cyrela em alguns empreendimentos. E a Cyrela, ela diz aí, né, por aí, que ela quer continuar conosco, é o sócio eterno, entendeu? Ela não tem intenção de sair. Né? Ir a mercado foi só uma decisão estratégica que era importante para a companhia. Para a companhia trazer mais negócios, atrair mais talentos. Sim, a gente já era uma empresa grande sem ser listada, né, Fábio? Sim. E aí a gente resolveu, como a gente brinca internamente aqui, jogar Libertadores, né? Estava na hora de encarar a Libertadores aí. E jogar a liga principal. Acho que vocês também, continuando esse papo sobre a Cyrela, né? A Cyrela é uma holding quase hoje do mercado. Ela tem participações em várias incorporadoras e abriu uma unidade de Minha Casa Minha Vida também, né? Sim. Eu não sei exatamente como é que está a atuação dela com Minha Casa Minha Vida na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas vocês também, na prática, hoje são concorrentes da Cyrela em alguns nichos de mercado, alguns segmentos de mercado. Sim, Fábio, você sabe que o mercado é muito grande, né, Fábio? Existe uma demanda, como eu falei no começo, existe uma demanda muito grande também. Então, se você pegar até junho, as empresas listadas até então eram Tenda, MRV e Direcional, que trabalhavam com baixa renda. Juntas essas três tinham menos de 10% do market share aí do programa. Então, a gente sabe que tem mais de 2.000 CNPJs trabalhando no programa, né? Então, existe um market share aí, onde o mercado é muito grande, né? Então, a Cyrela viu essa oportunidade, ela viu esse espaço, ela viu essa necessidade também, né, Fábio? Porque ficar só no alto padrão talvez não seja a melhor estratégia, porque eu acredito que o alto padrão, sim, ele é mais cíclico do que o baixa renda. O baixa renda se mostrou mais resiliente aos momentos de crise. Só relembrando, né, o programa habitacional ele foi ampliado, ele já existia, ele foi relançado como Minha Casa Minha Vida e foi ampliado no momento de crise, e desde então a gente passou por todas as crises. Todas elas. De uma forma brilhante, né, um resultado muito bom. Então, é um mercado muito forte, muito resiliente que se apresenta. E dentro desse processo, existe ideias, uma das ideias do IPO é crescer geograficamente? Não, a Cury teve uma oportunidade de crescer geograficamente, essa história é muito legal, né? Lá em 2010, 2011, a Cury já tinha se provado capaz de crescer aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, que é onde a gente nasceu. Seu Eli pegou o Fábio, colocou ele no avião e eles rodaram o Brasil inteiro. E seu Eli queria que a Cury fosse o braço de baixa renda da Cyrela no Brasil inteiro. E o Fábio trouxe esse assunto aqui para dentro e a gente acabou ficando com medo, Fábio. A gente falou, será que a gente vai conseguir entregar o mesmo produto com a mesma qualidade, com as mesmas margens, em todo o Brasil? Será que a gente vai conseguir construir? A gente sabe as diferenças regionais que tem, as dificuldades que tem, a gente ouve lá na CEBIC também as dificuldades. Tá? E foi quando a gente optou e falou, putz, a gente vai crescer sim, vai crescer em São Paulo.
vamos escolher uma praça, que é o Rio de Janeiro, que a gente conhece bem, a gente tem família lá, a gente sabe como funciona mais ou menos. Claro que a gente apanhou no primeiro ciclo de obra lá, não é segredo para ninguém, porque se entrar no mercado novo é difícil. Mas aí também a gente já tinha um pouco, já tinha visto as dores de crescimento dos outros e a gente aprendeu um pouco com os outros. Você chegar lá, já depois de ver o outro apanhando, de ver o outro sofrendo, você aprende, né? E outra, a gente tinha a parceria, como eu falei, da RJZ, que era a empresa local da Cerelo, né? Então que nos ajudou muito lá também, né? Enfim, e a gente adotou essa estratégia de crescer só, então, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Para o interior de São Paulo, para o litoral de São Paulo, a gente cresceu, olha que legal, na época do Faixa 1. A gente fez muita obra na região metropolitana de Campinas, muita obra no Vale do Paraíba, muita obra na Baixada Santista. E a gente gostou muito do que a gente viu na região metropolitana de Campinas, que foi aonde a gente abriu o nosso terceiro escritório, vamos chamar assim. Lá é uma região com 3,5 milhões de habitantes, na região metropolitana de Campinas, são vários municípios com muita indústria, com muito emprego, com muita renda, e tem uma grande oportunidade lá. Então, lá é nossa terceira unidade, a gente já está indo para o quarto lançamento na região metropolitana lá. E então, acreditamos que dá para crescer. A ideia é se fortalecer na região metropolitana de São Paulo, que é um universo, né? Na região metropolitana ali do Rio de Janeiro, que é um mercado também forte, em especial no baixa renda, e fortalecer agora essa região metropolitana de Campinas. Essa é a estratégia geográfica, por assim dizer, pelo menos para os próximos anos. Ô, Fábio, a gente tem menos de 4% do share em São Paulo. Tem menos de 7% do share do Rio. Campinas, então, nem se fala, é menos de 1% do share. Então, dá sim, a gente acredita que dá sim, tem muita coisa para a gente fazer antes de olhar para outras regiões. Falando ainda de estratégia, né? Porque uma coisa, então, foi a estratégia geográfica, o objetivo é ampliar share. E na estratégia de segmento, vocês vão ali, como você comentou, até uma espécie de faixa 4, que seria o crédito associativo do SBPE. O objetivo é continuar com uma participação maior do Minha Casa Minha Vida ou diminuir a participação do Minha Casa Minha Vida, ampliando a participação do SBPE. Hoje, como é que está Minha Casa Minha Vida e SBPE associativo no VGV Tacuri? Fábio, a gente sempre teve aqui, eu costumo falar, 5 produtos, tá? Eu brinco que é o Fusca, o Gol, o Fox, o Polo e o Golf. Porque o Fusquinha era o faixa 1, faixa 1,5 e so on, tá? Então, o Golf seria aí esse faixa 4. E a gente sempre produziu conforme a gente via a demanda. Tá? 5 produtos continuam super ativos dentro de casa. Hoje eu tenho feito menos faixa 1,5 e mais o produto do meio aqui, tá? Que é o carro-chefe da companhia. Tá? Só que você vai se lembrar, há pouco tempo atrás, a Caixa tinha um produto chamado Procotista, que era esse faixa 4. Só que esse crédito sumiu do mercado. Sumiu. Então, deixou de ser atrativo. Eu tirei esse produto da prateleira por um tempo, porque a taxa de juros para o meu cliente estava muito alta. A partir do momento que as taxas do SBPE começam a cair e novos fundings começam a surgir, PCA+, poupança mais, enfim, e essa taxa volta a caber no bolso do meu cliente, eu volto com esse produto. Não é nenhuma novidade, eu não estou reinventando, não estou inventando produto novo, eu estou só trazendo aquele... A gente é fiel a esses 5 produtos. Então, na prática, depende mais da existência do funding, que aumenta ou diminui para cada segmento desses, do que efetivamente de alguma outra mudança. Você acaba tendo que reagir. Vocês têm terrenos, têm capacidade de inteligência e de engenharia para atuar em todos eles e aumentam ou diminuem um pouco de acordo com a disponibilidade maior ou menor, seja do governo ou da Caixa. Né? A partir do momento que a gente quer crescer em São Paulo,
Tá? São Paulo é difícil pra cacete da gente conseguir viabilizar um empreendimento de faixa 1, né, Fábio? Então, Sim. fica um pouco mais difícil. No Rio a gente até tem, mas são poucos também. Talvez a gente consiga ter mais desse produto em Campinas, Uhum. das nossas praças, né? E, obviamente, que em São Paulo e no Rio, cidade de São Paulo, cidade do Rio, a gente deve atacar aí mais o produto do meio, que é a linha 10, a linha Urban, e a linha Mérito, que é esse produto um step acima aí do high-end do Minha Casa Minha Vida. Uma coisa que, bom, São Paulo, você comentou que vocês têm 4% do share, né? E ano passado, a cidade de São Paulo lançou aí ao redor de 30 mil unidades Minha Casa Minha Vida, né? É uma revolução se nós pensarmos que há 5 anos atrás eram lançadas 3 mil unidades por ano, né? O quanto para o produto Minha Casa Minha Vida foi importante a ampliação das EIs ainda ali do plano diretor, que a gente sabe que tem uma série de problemas, em especial para mercados de classe média, diminuíram muito a área de atuação, onde se é possível incorporar na cidade, mas se tem um segmento que efetivamente cresceu muito, é o segmento de produto econômico, né? Transformou uma cidade que é a mais cara do Brasil, tendo acesso a isso. E eu queria, então, ouvir uma avaliação tua em relação às EIs, a importância delas. E tem um aspecto, né? Bom, eu tenho 2 mestrados e o meu segundo foi gestão urbana, da onde eu também sou doutorando em gestão urbana. Portanto, eu discuto o tempo inteiro, né? Plano diretor e como tipo de habitação e como é que você pode incentivar as cidades a ampliarem o mercado popular. E eu tenho comentado que a melhor política habitacional que uma cidade pode implementar é ser, de maneira geral, favorável ao adensamento. Aí não importa se é do econômico ao luxo, ser favorável ao adensamento. Mas como é que você pode permitir com que a cidade consiga também incorporar produtos econômicos ou aquele logo acima do econômico, né, o golfe ali, através do plano diretor? Daí, isso pode estar de 2 maneiras. Uma ligada diretamente ao zoneamento, tem a ver com as EIs, e a outra ligada a outros aspectos do plano diretor, que tem a ver, por exemplo, com potencial construtivo, limitações ou não de vaga de garagem. E a gente trabalha para dezenas de empresas da cidade de São Paulo e algumas dos assuntos que nós ouvimos bom, como não se tornou mais necessário vaga de garagem em pelo menos parte desses empreendimentos Minha Casa Minha Vida, dependendo da localização, é possível fazer 15, 20, 25 andares em terrenos relativamente pequenos para o que se entende como um projeto Minha Casa Minha Vida, que em geral teria que estar na periferia, numa área de 20, 30 mil metros para fazer 1.000 unidades, porque teria que fazer 5 pavimentos e um monte de vaga de garagem descoberta. O Palmar é muito grande, só vai conseguir isso afastado. Na medida em que elimina a necessidade de vaga de garagem, ou diminui a necessidade de vaga de garagem, você melhora o aproveitamento do terreno e a relação área privativa, área total, melhora brutalmente também, né? Tornando mais eficiente o projeto. Então, eu queria ouvir tanto a questão sobre as EIs, quanto o tipo do projeto torna mais inteligente e possível colocar produtos econômicos em regiões melhores da cidade. O Fábio, você sabe da nossa luta institucional em relação a isso que você acabou de falar, né? A gente prega isso há muitos anos. Né? Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Acho que quando existia a Secretaria Nacional de Habitação e que foi criado lá o Estatuto das Cidades, que previa, acho que isso antes de 2000 e poucos, né, no começo dos anos 2000 ali, que previa que todas as cidades acima de X mil habitantes, eu não lembro se era de 50, de 100 ou de 200, tinha que ter um plano diretor. E que nesse plano diretor eles tinham que discutir as áreas de interesse social e dar incentivos. É uma pena, porque quando foi lançado Minha Casa Minha Vida em 2009, acho que só um município tinha feito a lição de casa. 2, talvez, Maringá, que é super
Uhum. a referência que a gente tem de urbanismo aí no Brasil, e São Paulo. São Paulo já tinha criado as EIs, só que essas EIs não eram tão centrais. Uhum. O que foi feito de lá para cá? Tá? Em São Paulo. Em São Paulo foram ampliadas as áreas de EIs, elas foram trazidas para o centro da cidade, Uhum. o que é uma maravilha. Porque, putz, é o que você falou, a gente consegue trazer habitação para uma área que estava ficando degradada, né, para as áreas mais centrais, traz gente para dentro da cidade, o que é muito bom. Né? E óbvio que revitalizando puxa o mercado do médio, do alto, Sim. do comercial, da logística, enfim. Sai a indústria, entra a habitação, o que é muito bom para a cidade. Joga a indústria para fora e traz gente para Uhum. o centro, né, Fábio? Eu acho que E aí, é quando vem muito legal. gente, aí vem o comércio, vem a padaria, vem a loja de roupas, vem tudo. Né? Exato, exato, exato. E a gente observa, tá, até no Rio de Janeiro, que é onde a gente trabalha, Campinas, que é onde a gente trabalha, de alguma forma, talvez não através do plano diretor, talvez não através do zoneamento, mas alguns incentivos para quando você vai empreender a habitação ou um produto que seja aí do Casa Verde e Amarela, do antigo Minha Casa Minha Vida, do atual Casa Verde e Amarela. É um exemplo no Rio. A gente comprou um terreno numa região central onde a gente vai colocar lá 70% dentro do programa e 30% dentro do programa. Fora, né? Fora do programa. Tá? E a gente teve alguns incentivos de adensamento que não teria se não seguisse se não colocasse no programa essa proporção. Então, a gente já vê isso pipocando em alguns outros lugares. Tá? Eu escuto muitas críticas ao programa, né? Principalmente ao faixa 1. Ah, putz, eles foram construídos todos na Casa do Chapéu. A culpa é de quem constrói? Não, acho que a culpa é de quem de quem faz a legislação, que deixou de transformar, deixou de cumprir o que estava na lei. O Estatuto das Cidades, ele previa, olha, cidades com mais de X mil habitantes, por favor, discutam aí com a sociedade aonde vocês querem colocar as habitações de interesse social. E, infelizmente, poucos fizeram. Se isso tivesse sido feito, putz, com certeza a gente teria um resultado urbanístico muito melhor do que se tem hoje. A boa notícia é que eu vejo isso melhorando aí dos últimos anos para cá. Tá? É um avanço bem grande em várias cidades, tá? Pelo menos aonde a gente trabalha, as três principais onde a gente trabalha, que é São Paulo, Rio e Campinas, progrediu bastante. Inclusive, Fábio, até nas aprovações, tá? A gente tem prioridade de aprovação, o que é muito bom também, né? Sem dúvida. Porque, principalmente nesse momento de crise, a construção civil, a gente sabe que ela gera emprego de uma forma segura. Está provado que é de uma forma segura, né? Que, graças a Deus, as estatísticas mostraram aí que a construção não ter parado versus o número de obras que teve, foi muito bom. E todos estão apostando que esse vai ser um dos motores aí da retomada do país. Ainda mais com a taxa de juros no menor nível da história, o mercado imobiliário começa a se tornar um negócio muito importante, né, para a economia. Ronaldo, já que vocês estão falando aí de experiências em 3 cidades, nessa questão das zonas de interesse social, primeiro eu gostei muito do teu comentário, né, de que eu ouço o tempo inteiro também legisladores em diferentes cidades reclamando a questão do Minha Casa Minha Vida longe, né? E eu acho que você está certíssimo. Porque o mercado vai aonde é factível colocar o preço. Né? Ainda mais se for faixa 1. É o município que não deu viabilidade para que fosse mais próximo. Não é o governo federal, nem a construtora. Para mim, construir na borda ou no centro é a mesma coisa. É até mais barato construir no centro do que na borda, muitas vezes. Você tem que puxar menos infraestrutura. Lá já tem água, lá já tem energia, lá já tem esgoto. Entendeu? É mais fácil do que construir mais longe. E o tempo inteiro, a gente tem feito muito trabalho para entidades, Sinduscom, Secovs, lutando contra revisões de plano diretor que tem sido cada vez indo mais pelo caminho contrário, sendo cada vez mais restritivos, querendo cobrar tentando fazer com que o mercado imobiliário seja uma solução de arrecadação. Né? Então, querendo cobrar outorga de tudo quanto é maneira. E
Na prática, dizer nesses casos que é subsidiar, tirar dinheiro do classe média para tentar financiar o pobre, que também não vai financiar. Porque quando você paga outorga, uma coisa é você fazer outorga na Vila Madalena, né? Ou melhor, na Vila Nova Conceição, ou em Moema, né? Onde você tem altíssima renda. Outra coisa é você fazer outorga um apartamento de 80 metros na grande maioria da cidade, né? Ou seja, você está fazendo com que uma pessoa que tem uma renda de R$ 8.000, de R$ 10.000, que é absolutamente longe de ser rica, esteja pagando um custo extra para a moradia, né? Então, como é que você vê, que critério, se você fosse assim elencar, olha, pela nossa experiência do que nós vivemos nesses anos, nessas 3 regiões, 3 dicas ou indicações para que os incorporadores ou as entidades que dialogam com o governo local ou os governos locais possam falar, ó, isso aqui que essas cidades estão fazendo está dando certo, repliquem no restante do Brasil. É mais potencial sem cobrança adicional, é eliminação de vaga de garagem, é a localização das ex. Quais são aqueles fatores que estão dando certo? Você fala, olha, pessoal, não precisa inventar roda. Vejo isso aqui que está dando certo. Fábio, eu acho que a gente não pode ser mono, a gente tem que ser um pouco mais amplo, tá? O que eu aprendi aí nesses anos, participando dos grupos da Comissão da Indústria Imobiliária, da CEBIC, que a gente teve a oportunidade de rodar o Brasil e ver experiências em todo o Brasil. Para mim, o que chama atenção, o melhor lugar do Brasil, para mim, talvez, um exemplo, é Maringá. Porque eles não estão discutindo uma coisa só, eles estão discutindo todo. Eles estão planejando a cidade, você sabe, mas para quem não sabe, Maringá, nos anos 90, contratou um escritório de urbanismo e fez um planejamento da cidade até 2030. E hoje, a gente está em 2020, eles já estão planejando 2050. E o que já aconteceu até hoje? A cidade é 100% saneada, tem um déficit habitacional baixíssimo, não tem problema de mobilidade, eles conseguiram, de uma forma inteligente, driblar o problema de mobilidade, porque tinha uma linha do trem que cortava a cidade, eles fizeram uma operação urbana, enfim. Eu acho que o planejamento, não existe uma regra geral que, olha, o que funcionou em Maringá vai funcionar aqui, talvez não. E que a gente sabe das regionalidades, das particularidades de cada região, de cada cidade, de cada região metropolitana. Então, o meu conselho, se fosse dar para algum prefeito ou para os prefeitos que estão entrando aí para governar nos próximos 4, 8 anos, invistam em planejamento. E não planejamento de curto prazo, em planejamento de longo prazo. Lembrem de, sim, trazer habitação para a área central, que é super importante, a cidade ganha com isso, a comunidade ganha com isso, mas nunca pensando no curto prazo, sempre pensando no médio e no longo prazo, fazendo um planejamento, que isso dá um resultado. E posso falar mais, é nisso que eu particularmente acredito, que é com isso que a gente vai conseguir mudar o país, tá? Melhorar o nosso país. Se todas as cidades fossem ou seguissem o exemplo de Maringá, nossa, o país hoje seria um país muito melhor do que a gente vê acontecendo por aí, urbanisticamente falando. E como é que é? Quais são as diferenças dos 2 maiores mercados do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro? É muito difícil pensar um produto para a cidade? Como a gente tem esses 5 produtos, né, Fábio? Para nós é muito fácil. A gente consegue encaixá-los aqui, consegue encaixá-los no Rio, consegue encaixá-los em Campinas. O que a gente vê no Rio é uma concorrência muito menor, né? Infelizmente, hoje você não tem nenhum grande player carioca trabalhando no mercado de baixa renda. Aqui em São Paulo você tem bastante, né? Bastante empresas pequenas e médias. No Rio não tem muito poucas, tá? Pequenas e médias. Você tem grandes empresas trabalhando nacionais, lá, nacionais, e nenhuma carioca. É muito curioso isso daí. Entendeu? E o mercado lá é tão bom quanto o daqui. Claro, tem as suas particularidades, tem suas regionalidades, você tem que respeitá-las, né, para ter sucesso. Não adianta você chegar lá e tentar fazer do mesmo jeito que você faz aqui, não, você tem que fazer do jeito que precisa ser feito lá.
Mas você aprendendo isso, putz, é um mercado incrível, é um mercado muito bom. Tá? Não tem dificuldade. Muita gente pergunta, nossa, o Rio vive um problema tão ruim, né, de governança, seja em âmbito estadual, seja em âmbito municipal, mas assim, não afetou o mercado continua igual, super resiliente, tudo que a gente lança lá tem um resultado bom. Óbvio, você tem que respeitar as particularidades do mercado, como eu já disse, mas respeitando isso daí, estamos felizes, estamos indo para o 11º ano lá de operação no Rio de Janeiro e não para de crescer. Ano a ano a gente vem crescendo, vem apresentando um resultado super satisfatório para nós. Inclusive com um share bem maior do que... Um share maior. Bom, Ronaldo, agradeço aqui esse bate-papo que nós tivemos. É um prazer muito grande estar falando com você. A gente sempre tem a experiência de estar nas diferentes entidades em conjunto, né? Você, como a pessoa de relações institucionais da Cury, eu não sei se tem alguém de incorporadora grande que participe de tantas entidades quanto você, né? Tem muitas pessoas que participam, como o Celso Petrucci, participa de muita coisa, né? Mas que está simultaneamente na diretoria de uma grande incorporadora, numa função que é o tempo inteiro por locução com todo mundo, e que participa como diretor, ou vice-presidente, ou conselheiro de várias entidades do nosso setor, eu não sei se tem alguém que participe mais do que você, Ronaldo. Então, a gente acaba sempre se cruzando muito mais por esse lado institucional, que a grande maioria das empresas não participam, mas são justamente graças a essas participações que é possível melhorar o plano diretor, que é possível melhorar programas habitacionais como o Casa Verde e Amarela, que é possível melhorar a linha de crédito, negociar com o sistema financeiro para reduzir a taxa de juros. É um trabalho hércules, né, que não são tantas pessoas que fazem assim. E eu acho que é importante também dar o parabéns, não apenas pela Cury, mas por essa participação grande de atuação que você tem em nome da Cury, evidentemente, né, junto a essas entidades. Então, agradeço bastante o papo e enfim, indo aqui para a parte final, a mensagem final que você queira deixar para os nossos amigos. Queria primeiro agradecê-los aí, também é muito bonito de ver o crescimento da Brain nos últimos anos, né, Fábio? O trabalho, como você disse aí, de todos os lados, e você também, você especialmente, sempre parceiro do setor, nunca institucionalmente que a gente pediu algum favor para você ou algum projeto para você e você negou, você sempre foi pau para toda a obra. Eu lembro quando a gente não tinha um índice nacional e você acreditou nesse projeto e hoje temos um índice nacional, né? Graças ao seu trabalho, aí, o trabalho de todos vocês, aí, de todo o time por trás de você. Queria agradecer bastante essa oportunidade, parabenizá-lo aí pelo seu trabalho e dizer que estão super animados aí com o setor imobiliário. Acho que agora chegou a vez do nosso setor, com essas taxas de juros nos níveis mais baixos aí, residencial tem tudo para, sim, como eu falei, ajudar muito a tirar o país da crise mais rápido através do mercado imobiliário. Eu realmente acredito nisso. Temos tudo para acreditar mesmo, né? Setembro a agosto, nosso setor foi o que mais gerou emprego no Brasil, né? Dos 200 e poucos mil empregos gerados, 54 mil são da construção civil, praticamente 25%, um pouco menos do que 25%. E realmente eu acho que isso despertou, em especial no governo federal, uma atenção que já vinha crescendo por todo o trabalho institucional da importância que o nosso setor tem, né? Então, desejo muito sucesso à Cury. Pessoal, curta esse vídeo. Quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E aqui mais uma história de sucesso. 57 anos de atuação em construção no Brasil. É uma vida longa, né? Então, já é muito a se comemorar. Muito parabéns, Ronaldo. Transmita também aí o parabéns a todo o restante da equipe da Cury. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.